Pessoal, esse vídeo vai falar de integração numérica, regra dos trapézios. A ideia da integração numérica é você trazer um polinômio que facilite a integração da sua função. Então, você tem aqui essa função aqui, função f, que muitas vezes você não conhece os valores, só conhece os pontos, não conhece ela em si. Ou ela tem alta complexidade para você encontrar a integral. Então, você transforma ela num polinômio, né, através de interpolação, e, a partir disso, fica bem mais simples você encontrar, no caso aqui, ó, o polinômio, encontrar essa área que você deseja. Afinal de contas, a integral é para encontrar áreas, integral definida. Você vai encontrar a área, né, sobre essa curva. É uma das finalidades da integral, é encontrar a área. Bom, aqui temos a ideia da regra do trapézio, ou dos trapézios. A do trapézio simples usa apenas um trapézio para tentar representar essa função aqui que está de azul. Então, você tem essa área, mas olha que fica de fora aqui. Essa aqui já é o erro, né? Então, é erro grande. Então, vamos repetir esse trapézio, né, várias vezes. Aqui, nesse caso, foi 1, 2, 3, 4 trapézios para encontrar essa área dessa função aqui. Isso aí diminui o erro, né? Então, a ideia é sempre usar o trapézio, a regra do trapézio repetido ou composto. Então, como eu falei, a gente trabalha com polinômio, né? Então, quando você tem a ideia fazer um trapézio, é exatamente você está escrevendo um polinômio que é uma reta. Olha aqui, esse polinômio, no caso aqui, vai ser A0 mais A1x. É uma reta, só que você vai repetir várias vezes. Então, já outros métodos, você vai ter um polinômio de grau 2, grau 3, por exemplo, que é o método de Simpson. Então, aqui a gente traz a ideia, né, ilustrando aqui a ideia de como chegar nessa fórmula que está aqui no final. Então, a gente tem aqui a função, nós traçamos um trapézio, olha aqui a área dele, e a gente sabe, por geometria, que a área do trapézio é a base maior, mais a base menor, vezes h, que é a altura, sobre 2. O h vai ser exatamente a base aqui do trapézio, vai ser b menos a. Mas é exatamente esse intervalo. Se eu faço 10 intervalos, o h vai ser a divisão desse intervalo em 10 partes. A base menor, que seria essa daqui, é quem? F no ponto x0. Então, é isso que a gente vai escrever aqui agora, ó. F no ponto x0. H sobre 2 vou deixar indicado. E a base maior, que é essa aqui, vai ser F de x1. F no ponto x1. Ou seja, a gente está falando dessa fórmula aqui, ó. F no ponto x0 mais F no ponto x1 vezes H sobre 2. Essa área, trapézio simples, viu? Equivale aproximadamente à integral dessa curva. Observe que aqui o erro é gigante, porque ficou de fora essa região aqui. Por isso que é importante fazer a regra do trapézio composto, que seria admitir subintervalos menores para a gente conseguir encontrar a área de forma adequada, com erro menor. Então, nessa questão, a gente pode escrever que você vai ter vários trapézios, né? Olha aqui o primeiro trapézio, o segundo, o terceiro, não está aqui não, aqui já está no enésimo trapézio. Né? Você sabe que vai ter, o H vai ser o intervalo B menos A, está aqui a sua função,
esse H vai ser B menos A. Mas se eu fizer várias subdivisões, né, o N, então H vai ser esse intervalo, que é B menos A, dividido por esse número de subintervalos. Então, observe aqui que na fórmula, esse f de x1, f na função f no ponto x1, ele se repete na fórmula seguinte. Isso vai acontecer sempre, quanto maior você aumentar. Só o primeiro, olha a fórmula que fica simplificada, só o primeiro e o último não são multiplicados por 2. Então, porque aqui você repete, quando você faz 2 trapézios, você vai repetir o f de x1. Você faz 3, você vai ter fx1 e fx2 repetido. Então, por isso você coloca esse 2 aqui na fórmula, que você está repetindo o ponto, a função naquele ponto para cada trapézio. Só o último repetindo vai ser, e o primeiro que vão ser sem esse multiplicador. O erro a gente vai calcular usando essa fórmula, que tem o M aí como número de subdivisões. Aqui seria o nosso H, né? Basicamente, que é B menos A. E usamos a segunda derivada da função. E aqui temos que escolher o θ aqui máximo, que nós estamos sempre olhando o valor máximo do erro. Essa é a função aqui necessariamente não tem motivo para usar a integração numérica, que é uma função muito elementar, mas o objetivo aqui é mostrar a regra do trapézio sendo aplicada, no caso aqui, com 10 subintervalos. Né? Nesse caso, nós podemos calcular também o erro dela. Mas eu vou trabalhar com o Excel para a letra A e a letra B a gente faz. O erro a gente precisa só aplicar naquela fórmula que a gente falou. Aplicando aqui no Excel, a gente já vai mostrar também o cálculo lá, nós podemos ver aqui que a fórmula, né, vai ser H sobre 2, né, vezes F de x0 mais 2 vezes, aí você vai abrir F de x1, mas sucessivamente até chegar no F de x9. Fechou, mas eu coloquei colchete demais aqui. Vamos usar aqui, então, uma chave. Para fechar, você teria F de 10. Então, observe, o primeiro você não multiplica e o último também, por 2. E os demais, do segundo até o nono, você multiplica. Então, primeiro são 10 divisões. Então, se são 10 divisões, meu intervalo é de 0 a 1. Então, meu H, que é B menos A, vai ser dividido por 10, como nós vimos na fórmula. Então, vai ser 1 dividido por 10, 1/10. É isso que está acontecendo aqui, ó. Vai alterando de décimo em décimo até fechar o intervalo, que vai de 0 a 1. Eu coloquei no Excel para ele fazer as contas, né? Primeiro E, que é a nossa função, é E elevado a X. Então, ela está aqui, ó. E elevado a X, a base neperiana elevada a 0 dá 1, elevada a 0,1 dá esse valor. Só que a partir do I1, né, observe aqui na fórmula, do X1, já tem que multiplicar por 2. Então, eu coloco o multiplicador por 2 aqui, e ele vou fazendo essa multiplicação até o 9. Sempre multiplicando por 2. E o último não. O último eu só faço repetir. Essa soma aqui é o que eu vou colocar no numerador. Então, vou ter, para fechar essa conta, 0,1, que é o H, por 2.
vezes esse somatório. 343943. Então, isso aqui dá um valor que a gente vai ver lá no Excel. 1,70, alguma coisa. Então, vamos lá no Excel para a gente ver com vocês essa expressão. Lembrando, então, que a gente já fez no Excel. Já está feito no Excel essa expressão. Deu 17197. Mas eu vou repetir aqui para vocês. Eu fiz aqui essas duas primeiras colunas, que são relativas a I, que é o número x1. A última coluna é da função. Vou colocar aqui da função. E a última é o resultado do polinômio. Então, vou fazer aqui para vocês mostrar a função. Ó. Vou aqui em função. Vou buscar aqui matemática e trigonometria. Vou em exponencial. Ele vai me dar aqui um expoente de base E. Vou botar dentro desse parênteses, né? A célula B2. Aqui está C2, é B2. Que é a célula que começa o XI. Então, a E elevado a 1, o E neperiano elevado a 1 dá 1. Desculpe, E elevado a 0 dá 1. Vou pedir para ele repetir tudo até o final. Então, fiz aqui 10 subintervalos com o meu problema. Ó. Chegamos nesse último aqui, ó, E elevado a 1, 2,718282. Estou usando aqui 6 casas decimais. Então, agora eu vou botar aqui exatamente, repetir o último, ou melhor, o primeiro e o último. Primeiro e último, vamos repetir, porque aqui eu vou fazer a soma. Primeiro e último a gente vai repetir, bota igual e bota o número. O segundo não. O segundo até o nono multiplica por 2. Igual 2. Multiplicador, que é aquele asterisco em cima do 8. Pronto. Multipliquei por 2. Vou baixar aqui até o final. Pronto. Aqui eu tenho todas aquelas subdivisões, sendo que a x1 até o x9, né, a função de x1 até 9, eu multipliquei por 2. Então, eu vou aqui agora em soma. Soma. Pronto, 34. A gente sabe que o H, nesse caso, foi 0,1, né? Vou botar aqui de amarelo para destacar. Então, a integral, né, vai ser quem? Esse H. Então, vou botar igual aqui. Esse H dividido por 2. Abre um parênteses para não dar conflito. Opa. Vamos voltar aqui. Abre o parênteses. Multiplicado, né, por essa soma. Pronto, ele já deu o resultado para a gente. 1719713. Se eu for no GeoGebra, nós já temos aqui o GeoGebra, ele está sinalizando exatamente isso. Vou mostrar para vocês. X, coloco aqui integral numérica e digo o valor da função, o valor inicial. A função é aqui, né? O valor inicial é 0 dessa questão e o valor final é 1. Ele achou aqui 172. Então, nós achamos com a maior precisão. Nós achamos no Excel 1719713. Estamos trabalhando com a casa menor. Então, é assim que a gente faz no Excel. Podemos agora voltar para responder a última questão do PowerPoint aqui, que é calcular o número mínimo de subdivisões, que deve ter um intervalo AB, de modo que o erro seja inferior a 10 a menos 3. Então, a gente vai usar aqui
a nossa ferramenta aqui, o erro 10 a menos 3. B menos A, vamos lembrar aqui, a função é E elevado a X. O intervalo que a gente está considerando no problema da integral é de 0 a 1. Então, o A seria 0 e o B seria 1. Então, menos 1 menos 0 ao cubo, 12 vezes m ao quadrado. Nós queremos achar o m, que é o número de subdivisões. Vou multiplicar pela segunda derivada. Então, a segunda derivada dessa função aqui é inalterada, né? A primeira é ela mesma, a segunda é ela mesma. Uma função bem simples para a gente só ver como é que é o cálculo. Então, vai ficar e elevado a x. E elevado a x, melhor dizendo, não, e elevado a θ. Só que a gente tem que escolher o maior do intervalo, né? Se vai ser A, se vai ser B. E se você olhar E elevado a 0, quem é o maior, né? E elevado a 1. Então, E elevado a 1, 2,7, 1, né? E elevado a 0 é 1. Então, eu tenho que escolher o E elevado a 1. Então, o θ aqui vai ser 1. Multiplicando os meios pelos extremos, vamos ter aqui 12 vezes 10 a menos 3, m ao quadrado. Esse numerador ficou menos 1 ao cubo, vezes e, que é a base e. Então, dá menos 2, 7, 1. Então, está negativo. Vamos tentar trabalhar, para achar a raiz quadrada que vai acontecer agora, vamos ter que trabalhar com o módulo. Então, vai ficar menos 2, 7, 1, dividido por 12 vezes 10 a menos 3. Então, m ao quadrado. Colocando em módulo já, né, nós vamos ter essa divisão aqui. Eu anotei 225 aproximadamente. E a raiz quadrada, né, já está em módulo aqui. Vamos botar o módulo aqui para ficar positivo, né? A raiz quadrada desse valor deu aproximadamente 15 subdivisões. Então, para encontrar esse erro, teríamos que fazer 15 subdivisões. No caso anterior, nós fizemos 10. Então, é provável que o nosso erro, você utilizando essa fórmula, pode estimar o erro, essa fórmula aqui, você vai estimar o erro, e ela vai dar um erro superior a 10 a menos 3. Provavelmente, ali, acerca do 10 a menos 2. Ou já que a gente usou apenas 10 subdivisões. Então, era essa a explicação da regra do trapézio simples e composto, e no caso aqui, fazendo no Excel e no GeoGebra.